Isaías capítulo 6. Nesse texto aqui temos, como algumas bíblias têm o título aí, a visão e o chamado de Isaías, ou a visão que Isaías teve de Deus. Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirada do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca, e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Um texto bem clássico, né? Eu já preguei aqui algumas vezes sobre esse texto, já ensinei também. Mas sempre que a gente lê a palavra de Deus, além da gente relembrar aquilo que a gente já aprendeu, que nós precisamos, né, relembrar, a gente às vezes acaba descobrindo ou encontrando algumas pérolas, alguns tesouros dentro desse texto. E esse texto fala de um profeta que foi chamado por Deus, o profeta Isaías. E veja, nós estamos no capítulo 6. Antes disso já tem 5 capítulos que ele vai narrando tudo o que acontece, que Deus usou ele para pregar para o povo, o próprio povo de Deus. E aqui ele teve uma experiência marcante com Deus. Mesmo já sendo profeta, tendo sido chamado, comissionado, ele precisou ter essa nova experiência com Deus, teve essa visão marcante. Isso nos mostra que nós não podemos, em hipótese alguma, ficar acomodado com o que nós já sabemos de Deus. Porque o conhecimento de Deus não se esgota. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de dizer: eu conheço Deus totalmente. Lá no livro de Oséias, o profeta fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então cada dia a gente vai descobrindo coisas novas de Deus. E essas coisas novas que a gente descobre só é possível através do relacionamento com Ele, um relacionamento diário. E é por isso que eu envio para vocês lá todos os dias os nossos devocionais. É por isso que nós temos os cultos de quarta, temos a escola dominical de manhã, temos o culto de domingo à noite. Mas esses 3 eventos que a gente tem na igreja não é suficiente para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus, para cada dia descobrir algo novo dele, para cada dia se relacionar. A gente precisa constantemente dessa busca. E o texto fala que, não diz quando, mas fala que em um determinado momento Isaías teve essa experiência marcante com Deus, uma experiência impactante. Ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele teve essa visão de Deus. E como é que foi com essa visão? Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí logo de cara a gente vê uma coisa maravilhosa. Isaías presenciou vários reis, não só o rei de Israel, mas os reis de outras nações, né? O próprio povo de Israel ficou subjugado sobre o império. Então ele conhecia os reis, sabia a respeito dos reis, sabia que os reis tinham o seu trono. Mas ele fala aqui que teve essa visão do Senhor que estava assentado
E ele não fala simplesmente assentado num trono como rei. Estava assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías começa nessa visão destacar a majestade de Deus. Nessa visão, ele pôde contemplar Deus com seu reinado, porque ele é o rei do universo. Aqueles reis tinham um reinado temporário. Perdia o seu reinado, morria, vinha o outro, tomava o seu lugar. O reinado do Senhor é eterno. A gente sempre canta, né? Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O reinado de Deus é eterno. E ele vê Deus não assentado no simples trono, no alto e sublime. A majestade de Deus, essa realeza de Deus está acima de tudo e de todos que a gente possa imaginar. Então Isaías, primeira coisa que ele detecta nessa visão é a majestade de Deus. E ao mesmo tempo que ele detecta e tem essa visão da majestade de Deus, vê a soberania de Deus. O Deus como soberano, que não existe ninguém acima dele. Todos os outros que tentam se engrandecer estão abaixo de Deus, não chegam aos pés dele. Ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E veja, essa visão desse trono de Deus lá, que é alto e sublime, já não era suficiente para conter a presença de Deus, que ele diz aqui, ó, as abas de suas vestes enchiam o templo. Ó. Só uma parte das vestes de Deus enchia o templo, não apenas o lugar lá do reino, o templo todo. Veja, ele vê essa grandeza de Deus. Deus é tão grande, tão imenso, que o templo não pôde conter nem as vestimentas reais de Deus. De tão grande, tão majestoso e tão soberano que era Deus. A gente às vezes esquece disso. A gente às vezes se dirige a Deus, embora a gente saiba que Ele é grande, mas a gente acaba, sem perceber, diminuindo a grandeza dEle. Nós cantamos aqui, grande é o Senhor, e mundigo de novo. A gente canta grande, mas será que a gente tem dimensão de quanto é essa grandeza, de como realmente Ele é grande? Isaías teve essa visão dessa grandeza de Deus, que ele fala, olha, o templo não foi suficiente para encher, para conter só as abas de suas vestes. Agora imagine Deus, tudo isso no versículo 1. E aí ele ainda mostra que lá havia serafins, estavam por cima do templo, voando. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava, né? Eu fico pensando que a glória de Deus era tão grande, tão majestosa, que os anjos que serviam a Deus diariamente precisaram cobrir o rosto diante da glória, da majestade de Deus. Cobrir o rosto diante daquela grandeza, cobrir os pés se sentindo indignos de estar ali. E com as 2 asas eles voavam, ou seja, a despeito deles estarem tão impactados com a presença de Deus e se sentirem tão pequenos, eles lembram que eles tinham uma função de estar ali voando. A glória de Deus é tão grande que causa impacto na nossa vida, e esse impacto da nossa vida, embora nos faça sentir tão pequenos, mas ao mesmo tempo nos faz lembrar que nós temos um ministério, que temos uma função, e que não podemos parar de exercer o nosso ministério, a nossa função. Para cada um de nós. Você pode estar pensando, mas eu não tenho ministério. Engana-se. Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados. Eu sempre falo, né? Que Jesus morreu em pé e de braços abertos, para a gente não ficar sentado de braços cruzados. A gente tem uma missão. E nessa missão que a gente está realizando o nosso ministério, a gente jamais pode esquecer de ter experiência com Deus. A gente jamais pode esquecer da grandeza de Deus, da realeza de Deus e da soberania de Deus. Esse Deus que é grande, que é majestoso, que é Rei do universo, que é Senhor dos senhores, e que a sua grandeza é tão grande que nada pode contê-lo. E os serafins diziam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías também pôde contemplar que esse Deus que é grande, majestoso, soberano, é santo. A santidade de Deus era tão grande, né? E por isso que os serafins, olha, é muito grande, me sinto pequeno.
a gente às vezes precisa restaurar a nossa visão a respeito de Deus. Enxergar Deus, não na sua totalidade, como eu disse que a gente não tem condições, né? Mas não esquecer daquilo que a gente aprendeu já a respeito de Deus. Porque tem pessoas aí que tratam Deus como se fosse nosso office boy, né? Querendo dar ordem para Deus. Esquece que é Deus que dá ordem. Não somos nós. Que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai, nosso amigo, e que a despeito dessa grandeza, desse poder, dessa majestade, Ele deseja se relacionar conosco, como Ele se relacionou aqui com Isaías. E os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A gente às vezes brinca com a santidade de Deus, embora devemos lembrar que a Bíblia fala que Deus é santo e que nós precisamos ser santos. Ser de santo porque eu sou santo. E a gente às vezes vive uma vida de pecado, esquece que Deus, sendo santo, requer de nós também santidade, porque nós somos filhos dele. Ele é santo e quer que a santidade dele transborde sobre nós e envolva a nossa vida. E essa visão maravilhosa que Isaías teve, e aí veja o que diz o versículo 4: os umbrais das portas se moveram. Antes disso fala: toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Veja que a presença de Deus foi tão grande, tão impactante, que aquele lugar tremeu diante das vozes, quando os anjos diziam: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aquele lugar tremeu diante da santidade de Deus, e a fumaça encheu aquele lugar. E o povo de Deus sabia muito bem o que era isso. A fumaça que a gente fala que é a Shekinah. Quando a glória de Deus baixava sobre o lugar, o povo podia perceber que vinha uma nuvem de fumaça e ficava ali. E Isaías teve essa visão dessa fumaça que encheu o lugar. Quando Deus chega, gente, em algum lugar, todo aquele lugar é estremecido, todo aquele lugar é impactado. E quando alguém que tem esse relacionamento íntimo com Deus chega no lugar também, ele impacta aquele lugar. Acontece isso. Paulo, onde ia, as coisas aconteciam. Pedro, aonde ia, veja, Pedro cheio da unção do Espírito Santo, a sombra dele ia tocando nas pessoas, as pessoas eram curadas, outras eram libertas, de tão impactante que era a glória de Deus na vida de Pedro, como foi na vida de Paulo, como foi em outros profetas aí. Quem é uma pessoa que leva Deus a sério, a sua vida causa impacto. Não sei se vocês lembram que Eliseu, mesmo morto, os ossos dele tocaram no defunto, né? E aquele defunto ressuscitou. De tão grande era a presença de Deus na vida do osso do servo de Deus, né? Veja lá, então a gente fala: eu tô um caco, eu tô um pó da rabiola. Mas se você tá um caco, um pó da rabiola, se você tem Deus na sua presença, esse caco que você é, ainda vai impactar vidas. E nós temos que lembrar disso. Isaías ficou impactado com essa visão, e aí diante de tudo isso, olhando aquela visão majestosa, ele agora olha para si e diz: ai de mim, eu estou perdido. Veja o homem que foi chamado por Deus, que tinha um ministério profético, agora ele fala: eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante dessa santidade de Deus, que foi promovida e clamada pelos serafins, ele olha e fala assim: olha, Ele é santo e eu sou mero pecador. Ele olha para si e reconhece que havia pecado nele. Ele foi sincero: Senhor, os meus lábios são impuros. E ele não chega lá tentando disfarçar diante de Deus, porque ele sabe que não tem como tentar iludir a Deus. Oh Deus, eu sou teu servo, eu sou o profeta, o Senhor me escolheu. Senhor, eu sou o profeta, o Senhor me escolheu, mas eu sou um homem de impuros lábios. Ele reconhece o seu pecado e conta para Deus. E nós precisamos também, gente, mesmo sendo crente, mesmo vivendo essa vida
de luta pela santidade, nós temos que reconhecer que temos erros, que temos falhas, que todos nós somos seres humanos sujeitos a erros e falhas. E isso não é para a gente se acomodar, não. É uma luta diária. Paulo fala lá em Coríntios, cada dia morro. Ele está mortificando a carne. E a gente precisa disso. Lembrar, o apóstolo João fala assim: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes ele diz, olha, se nós dissermos que não temos pecado, enganemos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas ele fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, qual é a diferença do crente para o pecador? Que o pecador vive no pecado. O crente foi um pecador que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e vive uma vida de santidade, lutando contra o pecado, vencendo diariamente o pecado, mas reconhecendo que nós somos falhos. E é essa experiência que a gente tem sempre com Deus, quando a gente busca Deus, contempla Deus, que a gente vai contemplar a nossa falha e expor para Deus. Isaías, diante daquilo, ele expôs para Deus. E Deus fala assim, eu fico imaginando Deus, eu já sabia, Isaías, eu só queria que tu reconhecesse, mas eu vou te contar uma coisa. Isso é um problema, mas nós vamos resolver. E Deus resolve logo, logo. O que acontece aqui? Então, um dos serafins, aqueles anjos lá, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Gente, a solução do pecado não está em nós. A solução do pecado vem lá do céu. O anjo tocou lá uma brasa viva que estava lá no altar. Ele pega para pedaço. Veja que a brasa não era do anjo. O anjo trouxe, mas não era. Estava lá no altar, é de Deus. E aí vem e toca exatamente no lugar onde era o ponto fraco de Isaías. Tocou. Ele fala, tá vendo? Agora a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Então nós devemos lembrar que a gente precisa constantemente buscar essa experiência com Deus. E quando a gente busca constantemente essa experiência, a gente vai tendo cada vez mais visão da grandeza de Deus, da sua santidade, da sua soberania. Mas ao mesmo tempo, a gente vai olhar para nós e enxergar o quão dependente nós somos dele, o quão carente nós somos dele. E nesse olhando para nós e enxergamos a nossa dependência, a gente sabe, olha, para eu vencer o pecado eu preciso da ajuda dele. E o Senhor está sempre disposto a ajudar. A solução vem sempre do céu, não é nossa. Jesus disse lá em Lucas, foi 19, 10 ou 19, 15, o Filho do Homem, 19, 15, veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus desceu da onde? Do céu. E ele veio buscar e salvar o que havia perdido. A solução para o pecado aqui na terra vem do céu. E para Isaías foi isso, veio lá. Os anjos tocou e falou, olha, acabou. Está perdoado. Essa pinça, essa brasa viva, tocou nos seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Aí Deus fala e ele ouve agora com clareza. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele fala assim, não, envia o Bonifácio, envia o João, envia o Carlinhos, envia a Maria José, envia o Adelson. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele se apresenta, primeiro ele se apresenta, eis-me aqui. Depois ele se oferece, envia-me a mim. Porque tem crente que se apresenta, mas não se oferece. Eu estou aqui, mas não fala, me envia. Fica arrumando desculpa para Deus enviar outro. Aqui, é você. Lembra Moisés, quando Deus chama, ô Senhor, eu sou gago, envia outro. É você. Qual é o problema? Eu sou gago. Olha, quem fez a sua boca não fui eu? Se eu estou chamando, eu sei o que eu estou fazendo.
Simplesmente acredita em mim, confia em mim. Deus chama, Ele capacita. Lembra aquela frase? Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Isaías aqui, ele estava se sentindo incapacitado. Aí Deus, o problema é esse, deixa eu te capacitar. Tirou o pecado, pronto. Agora tu está capacitado. Aí, opa, então Senhor, eu estou aqui. Pode me enviar. Tem tanta coisa. E o Senhor até depois fala para ele, galera, vai e diga a esse povo. Tinha tanta coisa para ser feita com aquele povo pecaminoso de Israel. Tem tanta gente aí no mundo e até mesmo aqui na igreja. Precisamos da nossa voz profética. Isaías ia trabalhar sendo a voz profética de Deus. Hoje nós não temos mais os profetas como no Antigo Testamento. Mas Deus quer usar a sua voz para ser uma voz profética. Amém. Na vida do irmão, na vida lá das pessoas que estão lá fora, né? A gente não canta aquela música, sobre tua vida eu vou profetizar? Deus quer isso, quer nos usar. Mas para isso a gente precisa, passo a passo, primeiro buscar ter essas experiências marcantes com Deus. É isso que eu queria trazer para nós no dia de hoje. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse espaço, por esse momento de oração, de intercessão, de louvor e de estudo da Tua Palavra. Mais uma vez sou grato pela vida desse povo, esses Teus servos aqui, que estão sempre aqui presentes, fiéis, no culto de quarta, na escola dominical, no domingo à noite. A nossa oração é que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida nas suas vidas. Nós entregamos agora essa parte do culto a Ti. Como sempre pedimos que os Teus anjos nos direcione, nos encaminhe, nos proteja no nosso retorno para o nosso lar. E que Teu Santo Espírito nos dê um sono reparador. Estamos sempre orando para que o Senhor nos dê sonhos proféticos e nos dê um amanhã maravilhoso e que o Teu Santo Espírito trabalhe mais uma vez essa palavra nas nossas mentes e corações para que a gente lembre que nós dependemos de Ti e que o Senhor quer nos usar. Que o Senhor nos use como uma voz profética. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe.